O mundo caminha para uma queda na população. E no Brasil, não é diferente. A taxa de fecundidade nunca foi tão baixa no país. Dados do IBGE mostram que de 2000 a 2023, a taxa de fecundidade no país caiu de cerca de 2 filhos para 1 filho por mulher, uma redução que vem sendo observada pelos pesquisadores desde os anos 50. E entre as razões está o processo de urbanização. Na década de 50, essa taxa chegou a quase 5, né? Então, o que acontece? A cada década, a gente vem tendo uma queda nesse indicador, e aí tem um aspecto relacionado à própria evolução da sociedade, né? Por exemplo, a própria questão da urbanização. A urbanização é um elemento importante. Na década de 50, a maior parcela da população vivia em áreas rurais, então hoje a gente tem uma transição no Brasil, e hoje pouco mais de 10% ainda está na área rural. Então, o fato de estar na área urbana faz com que a gente tenha uma redução no número de filhos. Outro ponto que contribuiu para a queda é a maior participação feminina no mercado de trabalho e a busca por estabilidade financeira. Boa parte das mulheres tem priorizado a educação e a carreira e decidem adiar a maternidade. Várias pesquisas apontam que há uma desigualdade em relação à inserção no mercado de trabalho, questão de rendimento, e algumas mulheres fazem essa conta, calculam que, por exemplo, que a gestação, de uma certa forma, pode atrapalhar. Então, muitas mulheres tomam a decisão de consolidar sua carreira profissional, inicialmente, para depois tomar a decisão de ter filho. Então, isso realmente contribuiu sobremaneira para que nós tivéssemos esse processo. E na outra ponta, a questão das mulheres jovens também é uma questão de educação, de conhecimento, né, para fazer com que menos mulheres jovens, né, especialmente meninas de 15, 16 anos, passassem a ter filho. A pesquisa apontou também que os casos de infecção por Zika vírus aceleraram a queda no número de nascimentos. E essa tendência deve permanecer no próximo levantamento. Isso por conta da pandemia de Covid-19. Os números da pandemia, eles ainda não estão, a gente ainda não está sentindo os efeitos, porque é um evento bastante recente, mas a pandemia também contribuiu. Contribuiu tanto para a questão da mortalidade, como todas as pesquisas destacaram, mas também para a queda da taxa de fecundidade. Então, isso vai fazer com que nos próximos anos, nas próximas pesquisas no Brasil, a gente ainda tenha quedas significativas e expressivas da taxa de fecundidade. A Flávia vai na contramão da pesquisa. Aos 28 anos, ela é mãe de 5 filhos. A professora conta que veio de uma família grande e por isso também tinha esse desejo. Tenho 4 irmãos e meus pais, são divorciados, então eles tiveram outros filhos também, então a minha casa sempre esteve cheia de crianças. 2 dos meus filhos vão para a escola junto comigo, na escola que eu trabalho, que eu sou professora de ensino fundamental, e os outros 3, eles estudam numa creche de período integral. Quando eles não podem estar, na creche, ou por estar doente, alguma situação, a minha mãe me ajuda bastante, minha irmã me ajuda também bastante a ter essa rede de apoio. Embora algumas famílias tenham um número maior de filhos, a baixa taxa de fecundidade apresenta desafios para o futuro. O envelhecimento da população e a redução no número de jovens pode provocar impactos no mercado de trabalho e uma pressão sobre o sistema de saúde. O fato de você ter mulheres tendo filhos mais tardiamente tem que ter uma mudança com relação à atenção primária de saúde, o perfil da gestante, as atenções ligadas à questão da saúde da mulher, elas passam a mudar, então acho que esse é um ponto importante. A gente tem um outro elemento, que é a própria questão do envelhecimento da população, e aí você precisa deslocar mais equipamentos sociais de saúde para a população mais velha. Essa cientista social destaca que as mudanças na taxa de natalidade exigem a adoção de políticas públicas que garantam um sistema previdenciário sustentável. A reprodução feminina, ela é um direito individual, uma escolha, isso tem que ser respeitado. O que se deve fazer é pensar em políticas públicas para o acolhimento da parentalidade, para que ela não seja tão desafiadora para as mulheres.